Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que você esteja bem, sua família também. E vamos começar então nosso encontro hoje, orando a Deus, buscando a sua presença em oração. Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Nós, Pai, nos prostramos diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de Ti. Rogamos para que o Senhor ponha as Tuas mãos sobre nós nesta hora e que o Senhor nos abençoe, Senhor. Mas acima de tudo, o nosso coração, Senhor, tem prazer em estar na Tua presença e estamos desejosos de que o meditar do nosso coração e o abrir da nossa boca e o nosso pensar seja algo agradável ao Senhor. E que o culto que a Ti prestamos nesta hora glorifique o Teu nome e traga alegria ao Teu coração. Senhor, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse início, ler um versículo que me chama muita atenção, que está lá no livro de Neemias. Eu tenho buscado meditar com vocês nesse mês sobre família e no livro de Neemias nós encontramos essa exortação dada por ele ao povo e eu queria fazer uso dessa palavra agora. Está lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias estava enfrentando um momento de dificuldade com os opositores à construção, à reconstrução de Jerusalém. E ele, diante da ofensiva dos inimigos, ele chama a atenção do povo e diz para o povo lutar pela sua família. E eu creio que essa exortação cabe a mim e a você também, né? Nós precisamos lutar pela nossa casa. Há inimigos vorazes tentando destruí-la a todo tempo. E eu e você precisamos orar pela nossa família, precisamos examinar também a nossa vida e buscarmos sermos bênção no meio dela. Nós vamos adorar a Deus. Nossos irmãos estarão cantando, nós vamos acompanhá-los e logo depois eu irei ler um texto e nós vamos meditar na palavra do Senhor, tá bem? Fique aí, já eu volto. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos estar louvando e adorando ao nosso Deus, amém? Exaltado para sempre.
faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Hoje nós estaremos vendo um pouco sobre a família de Jó, que está lá no Velho Testamento, no livro de Jó. Eu vou ler aqui o capítulo 1, versículos 13 ao 22, que diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os dois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo do céu caiu do céu. E fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro, e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui nós estamos diante de uma família enfrentando o imprevisível. Há uma expressão que está nesse texto, a expressão é de repente. De repente as coisas viram de pernas para o ar. De repente as coisas ficam complicadas. O imprevisível é inevitável. Nós certamente não estávamos sequer imaginando a possibilidade de passarmos o tempo em que nós estamos passando. Já quase 2 meses em que nós estamos aí em quarentena por conta do Covid-19. De repente, o mundo mudou. De repente, as coisas estão aí dia a dia se enrolando e trazendo preocupação e em muitos corações angústia e até desespero. Enfrentar o imprevisível não é fácil, mas precisa ser enfrentado. A situação de Jó e sua família não é uma situação nada confortável, é uma situação angustiante, dolorosa. Mas quem era Jó?
Capítulo 1 nos diz que Jó era um homem íntegro, era um homem transparente, era um homem reto, era um homem temente a Deus, ou seja, ele levava Deus a sério. Deus não era um brinquedo na vida de Jó. Ele se desviava do mal, ou seja, ele era um homem honesto. Ele procurava fazer o que era certo. Ele era um homem rico. Se ele fosse vender hoje todos os seus bens, daria quase $1 milhão. Jó era um pai sacerdote, era um homem espiritualmente consciente das suas responsabilidades, especialmente como pai. O capítulo 1 nos diz que ele oferecia sacrifícios em favor de seus filhos, para que Deus os perdoasse. Ele era um homem preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Seus filhos tinham um relacionamento saudável entre eles. Eram 4 filhos e eles se reuniam na casa do primogênito com frequência. Havia uma relação harmoniosa, amigável, boa entre os irmãos, coisa que todos os pais desejam ver entre seus filhos acontecer. Mas de repente, uma tragédia sucessiva atinge os bens, atinge os filhos e posteriormente atinge também a saúde de Jó. E as coisas se tornam extremamente difíceis na vida deste homem de Deus. Mas o que é que nós vemos acontecer? Jó, ele tem uma reação. E uma reação humana, não é mesmo? Até certo ponto, Jó, ele não nos surpreende no que ele faz. Jó, ele demonstra de maneira hebraica a sua dor. Ele se enche de tristeza e expõe a sua dor, rapando a sua cabeça, rasgando as suas vestes e pondo o seu rosto no chão. Demonstração típica do homem hebreu na época. Jó, ele perde então a sua saúde depois disto. Já não bastasse a dor das perdas e do luto imenso que ele tem de enfrentar, as coisas ainda se agravam mais ainda na sua vida a partir do momento em que ele adoece. Ele perde a sua saúde, capítulo 2 nos diz isso. E apesar disto, a sua esposa continua ao lado de Jó. Nós não podemos julgar a mulher de Jó como uma mulher ruim. Afinal de contas, ela também perdeu seus 4 filhos. A questão dessa mulher é que essa mulher enfrenta uma teologia diferente da de Jó. Ela entendia que se você é temente a Deus, então você tem uma vida próspera. Ou seja, se as coisas não dão errada, então alguma coisa está errada com Deus ou conosco. A teologia da prosperidade entende assim a situação. Se algo está errado, de ruim, é porque eu estou em pecado, é porque alguma coisa de errado eu estou fazendo. Jó não estava fazendo nada de errado, Jó não sabia daquilo que estava acontecendo e daquilo que havia sido conversado entre Satanás e Deus no céu. O capítulo 1, no seu início, era desconhecido a Jó. Mas Jó era um homem temente a Deus. E apesar de ser temente a Deus, ele enfrenta perdas enormes, tanto materiais como físicas. Diferente
da postura de sua mulher, que chega a ele e diz: por que você não amaldiçoa logo o seu Deus e morre? Jó tem uma atitude diferente. O que nós vemos é que Jó ele passa por 4 fases distintas na sua recuperação. A primeira fase, ele sente a agonia do choque inicial. Ele se confronta com a dor do choque. O choque é muito grande, né, dentro dele. E essa agonia, né, inicial na nossa vida pode acontecer de diferentes formas. A reação de Jó diante da notícia foi essa. Ele rasgou suas vestes, ele rapou sua cabeça, ele se jogou no chão. A tendência de alguns pode ser culpar-se. Eu me lembro de um filho. Eu fui levar o pai ao hospital, o pai morreu no meio do caminho. E estava eu, a mãe e o filho ali no corredor do hospital, esperando os médicos virem dar a notícia. Eu já sabia que o pai estava morto, o filho e a esposa não. E quando o médico veio e trouxe a notícia, o filho correu o corredor adentro, entrou na sala onde o pai estava e abraçou o pai, gritando aos berros: me perdoa, me perdoa. E eu acompanhei um pouco a história daquele filho e daquele pai. Aquele pai apanhou muitas vezes daquele filho. Várias vezes aquele filho drogado, né, espancou seu pai. E agora vendo o pai ali no leito de morte, ele abraça, chora e grita. 2 meses depois, aquele filho se enforca no quintal de sua casa. Às vezes a reação diante de uma notícia brusca, dolorosa, é a culpa. É a culpa. Às vezes a recusa em acreditar ou o racionalizar, não é? O tentar responder por quê. E encontrar ou buscar culpados para o que aconteceu. Então, a primeira fase que nós encontramos diante da notícia é o impacto dela, né, na vida de Jó. Segunda fase é a luta teológica. Aonde está Deus quando sofremos? Por que isso está acontecendo comigo? Jó, ele não sabia nada da conversa entre Deus com o diabo, mas ele continuou crendo. Quem sabe se ele soubesse seria mais fácil, mas ele não sabia. E mesmo não sabendo, mesmo não compreendendo, ele continua crendo. Essa luta teológica, esses questionamentos quanto à soberania, quanto ao cuidado, quanto à presença de Deus, são insistentes nos momentos de sofrimento em que passamos. Terceira fase é a aceitação da realidade. Jó, no capítulo 2, versículo 10, nós encontramos Jó confrontando-se com isso. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. A aceitação da realidade. Aconteceu, está acontecendo. Não tem como fugir. E entender isso às vezes leva um tempo. As fases do luto são distintas e é um processo. E um processo que precisa ser respeitado, porque cada um responde de uma maneira diferente a esse processo.
Diante do imprevisível, quem vai receber a glória? Essa é a pergunta. No caso de Jó, quem vai receber a glória, ou quem recebeu essa glória, foi Deus, a quem ele cria. Diante do imprevisível, você vai sair mais sábio ou mais tolo? Você vai ficar paralisado com amargura no seu coração? O imprevisível resultará em tragédia ou triunfo? O imprevisível pode nos levar a um sentimento de culpa e até a autopiedade. Nós podemos até culpar Deus. Eu me lembro de uma mulher que fui visitar e quando eu a questionei por que razão ela não ia mais à igreja, eu estava assumindo o pastorado daquela igreja e eu soube que ela estava ausente já há algum tempo. E quando eu sentei e me fiz essa pergunta a ela, depois de um pouco de conversa, ela me respondeu: pastor, desde que Deus matou o meu filho, eu nunca mais pisei em uma igreja. O sentimento de amargura no coração daquela mulher era contra Deus. Jó nos apresenta uma recuperação notável. E esta é a quarta fase na história deste homem, diante daquilo que ele viveu. Capítulo 42, último capítulo do livro, versículos 10, 12 e 13, nos diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Versículos 12 e 13. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A sorte de Jó muda, a sua história, continua. Jó, ele abre o seu coração diante de Deus e diz a Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei quais são as situações que você tem enfrentado de dificuldade na sua vida. Eu sei que nem sempre Deus cura, mas eu creio num Deus que cura. Eu sei que nem sempre as coisas acontecem favoráveis a mim. Na Galeria dos Heróis, em Hebreus 11, nós encontramos heróis que foram honrados por Deus, receberam bênçãos de Deus, saíram da cova do leão, saíram livres diante da espada, mas nós também encontramos na Galeria dos Heróis homens que honraram a Deus e que morreram ao fio da espada e que passaram por sofrimentos, mas continuaram crendo. Essa é a lição mais importante na vida cristã, a lição de viver pela fé. Viver pela fé é viver pelo que se crê. É viver pelo que se crê. É crer na bondade e na misericórdia de Deus. É crer na presença de Deus. Na linguagem de Abacuque, ainda que
ainda que não tenha gado, ainda que não haja fruto na videira, mas eu continuo crendo. Enfrente os imprevisíveis. Seja fiel a Deus. Deus o abençoe na sua caminhada, Deus abençoe a sua família. E assim sigamos em frente, firmes nas promessas. Que Deus o abençoe. Já já eu volto para encerrar nosso encontro orando por nossas famílias. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Continuemos a orar pelo fim dessa pandemia. Continuemos a orar pela igreja. Senhor, eu quero te dar graças por esse tempo precioso de meditação na tua palavra. Que o Senhor injete fé no coração de cada um de nós. E que o Senhor nos firme os passos para perseverarmos crendo na tua promessa, crendo na tua palavra e vivendo assim na tua presença.
Abençoe as famílias, abençoe aqueles que estão enfrentando, Senhor, essa situação toda com maior dificuldade. Traz provisão, traz livramento, traz, Senhor, recursos. E em nome de Jesus, livra o nosso país, cura o nosso país, liberta o nosso país. Senhor, tem misericórdia, abençoa, Senhor, o nosso povo, em nome de Jesus. Irmãos, Deus os abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a presença, a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua família e a igreja do Senhor, agora e por todo sempre. Amém. Deus o abençoe, um forte abraço.